Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 15, nessa manhã, a última parte desse capítulo 15, em que nós vemos a igreja do Senhor nascendo. Como repetidamente nós temos dito, a igreja do livro de Atos, ela não é uma igreja perfeita, sem problemas, sem falhas, mas é uma igreja que Deus registrou nas suas sagradas escrituras como uma igreja modelo, que mostra as suas alegrias, suas forças, mas também as suas fraquezas e a necessidade que tem de diariamente ser visitado pela graça de Deus, assim como a minha e também a sua vida. E o capítulo 15, ele é um capítulo muito importante, porque ele é um capítulo que vai falar sobre uma dificuldade que a igreja estava enfrentando. Havia uma controvérsia, uma discussão, um problema de relacionamento, porque ao voltarem da primeira viagem missionária registrada ali no capítulo, a partir do capítulo 13 e 14, Paulo e Barnabé voltaram tão alegres. Mas ao chegarem ali de volta em Antioquia da Síria, de onde haviam sido enviados, chegaram homens ali dizendo: olha, vocês pregaram, que bom, os gentios ouviram a palavra de Deus e se converteram, que maravilha, mas ainda falta uma coisa para que eles possam ser salvos. Eles precisam ser circuncidados. Eles precisam passar pelo ritual que era prescrito e ensinado pela lei de Moisés. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa salvação é pela graça. E ali então começou uma grande discussão. Aqueles que haviam chegado ali sem autorização dos apóstolos, nós vamos ler nesse texto e outro, disseram: não, eles precisam ser circuncidados para ser salvos. E aí Paulo e Barnabé argumentavam dizendo: não, eles não precisam ser circuncidados, nós somos salvos pela graça de Deus. Não tem nada que o ser humano possa ou precise fazer para ser salvo, porque aquilo que era necessário já foi feito na cruz do Calvário. Mas a argumentação e aquela conversa não foi suficiente para resolver aquele conflito e controvérsia. Então, o clima começou a esquentar. E efervesceu tanto que eles falaram: vamos parar por aqui, porque não está dando certo isso. Vamos até aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, os apóstolos, os presbíteros, aqueles que podem, com sabedoria de Deus, nos ajudar a resolver essa situação. Então eles decidem fazer uma viagem até Jerusalém, e ali encontram então a liderança da igreja, onde a igreja havia começado, os apóstolos e presbíteros, e apresentam para eles aquele caso, aquela situação. Havendo eles apresentado essa situação, os apóstolos e os presbíteros, a liderança da igreja, ouviu cada parte e fizeram o primeiro congresso, o primeiro concílio, e ali eles se reuniram para discutir e estudar qual seria a solução daquela controvérsia. Será que precisa mesmo ser circuncidado para ser salvo? Quem é convertido precisa fazer mais alguma coisa? Tem que seguir mais outra coisa para que Deus o aceite? E ali eles conversam e trazem então um extrato, um resumo da proposta e da solução para aquela controvérsia. Primeiro Pedro se levanta e fala: olha, Deus me chamou e me enviou para os gentios. E eles também receberam o Espírito Santo de Deus. E eles não precisam ser circuncidados. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Depois que Pedro fala, a multidão que estava ali alvoroçada silencia. É o que nós lemos no capítulo 15, no versículo 12. Depois Tiago toma a palavra e ele vai analisar aquela situação, avaliar e confirmar aquilo que Pedro havia dito, mas não apenas confirmar a palavra apostólica, mas ele vai trazer uma referência ali do Antigo Testamento. Ele vai para a palavra para ver se aquilo que estava acontecendo e sendo decidido estava de acordo com a palavra, ensinando para a gente que se a gente quiser entender o que é certo para as nossas vidas, pouco importa o que eu penso, pouco importa o que você pensa, o que a gente sente, o que
pessoas da sociedade dizem, o que importa é o que a palavra de Deus nos diz. Então, Tiago traz ali a referência do texto de Amós, do profeta Amós, dizendo que Deus, nos últimos dias, alcançaria também pela graça os gentios. E ele diz, é assim que a palavra de Deus ensina. Não precisa acrescentar mais nada. E essa palavra, para mim e para você, você não precisa mudar nada na sua vida para ser salvo. Se você tem um comportamento errado, em qualquer área, do dinheiro, da mentira, da fofoca, da sexualidade, da bebida, da inveja, da ganância, você não precisa mudar nada para ser salvo. Porque a nossa salvação é pela graça de Deus. Você não precisa acrescentar nada ao que Deus já fez. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Ele basta. Nada pode ser acrescentado. Mas, uma vez tendo sido salvos, o Espírito Santo que passa a habitar nos crentes, começa a fazer uma obra em que leva esses crentes a começarem a abandonar esses maus hábitos, esses costumes que não combinam e não estão de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas deixar de fazer alguma coisa e obedecer à lei do Senhor é uma consequência da nossa salvação e não uma causa da nossa salvação. Estamos juntos? O raciocínio está fazendo sentido? Muito bem, foi isso que eles falaram. E Tiago falou, olha, mas há uma controvérsia na igreja e a palavra do Senhor é essa. Mas nós precisamos apaziguar. Os irmãos ainda estão com o coração meio aflitos. E ele dá algumas orientações. Ele diz, é bom que vocês façam o seguinte, o que nos ensina a palavra de Deus. O crente ele precisa se diferenciar do não crente, porque ele é salvo. E essa diferenciação acontece como fruto do Espírito, não obra da carne, não resultado do seu esforço, mas da sua rendição, daquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. E ele diz, portanto, afastem-se e abstenham-se, ou seja, não participem da contaminação dos ídolos. Não continuem adorando os ídolos como era próprio dos gentios que eram pagãos. Se prostravam, ofereciam ali sacrifícios aos ídolos, comiam as carnes sacrificadas e comiam carne com sangue. Isso era uma abominação, era difícil demais para o judeu ver isso. Era terrível, ele arrepiava com aquilo, ele fala, meus irmãos, abstenham-se dessas coisas, não se envolvam mais com isso, vocês são crentes, vocês têm poder de Deus para se livrar disso. E abstenham-se também da imoralidade sexual, ou seja, de qualquer relação sexual fora do casamento, seja antes, seja fora daquilo que Deus definiu como a relação sexual, como a aliança que Deus promoveu, um homem e uma mulher, em uma aliança de casamento. Tudo que for fora disso, se não estiverem casados, se não for um homem e uma mulher, trata-se de imoralidade sexual. E aí ele fala isso, e então nós vamos ler agora, no versículo 22, do capítulo 15, como isso ressoou no coração daqueles irmãos. A palavra de Deus diz, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens entre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta, irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido.
Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que vai falar para a gente sobre a última parte da resolução de conflitos. As últimas duas mensagens que foram pregadas aqui tinham o título de a resolução de conflitos, a parte 1 e a parte 2, e essa parte 3 é quais são os resultados da resolução de conflitos, o que nós devemos esperar, perceber e experimentar quando os conflitos são resolvidos na igreja. Volto a falar, a igreja de Atos não é uma igreja perfeita, então ela tinha conflitos. Nós temos conflitos desde a queda do homem. Adão e Eva, eles viviam em harmonia até que eles desobedeceram a Deus. E ali, ao desobedecer a Deus, o pecado tendo entrado na criação, fez com que muitas coisas ficassem em desordem e desequilíbrio, inclusive os relacionamentos. E aqui na igreja, feita de gente salva, mas ainda pecador, nós vamos ver gente que tinha conflitos, assim como eu e você. Lidamos com conflitos e dificuldades de relacionamento nas nossas vidas. Já vimos vários princípios envolvidos na resolução desses conflitos. E aqui nós vamos pensar sobre quais são esses resultados. O que nós podemos e devemos ter de expectativa de enxergar e experimentar quando um conflito é resolvido. Porque o grande conflito da humanidade, ele foi resolvido na cruz do Calvário. O conflito entre o ser humano e Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus enviou seu Filho para morrer por nós e nos tornar em amigos dele. Nos justificou pelo sangue de Jesus e no sangue de Jesus a nossa culpa foi levada sobre ele. E então nós podemos ter agora acesso. E o conflito entre Deus e o ser humano foi resolvido na cruz. E essa resolução aplicada aos seus eleitos. Não só num sentido vertical, mas também num sentido horizontal nós podemos desfrutar disso. E nós lemos nesse texto algumas coisas que aparecem repetidamente, e eu quero chamar a sua atenção. E o primeiro ponto dessa mensagem, sobre o resultado da resolução dos conflitos, está na expressão que aparece 4 vezes nesse texto. E a expressão é, pareceu bem. Versículo 22, então, pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia. Versículo 25, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais. Ainda no versículo 34, lemos ali, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. O primeiro resultado identificado da resolução de conflitos é que quando os conflitos são resolvidos, a igreja fica pacificada. E ficar pacificada aponta para a gente, na palavra de Deus, como parecer bem para todos. Nós passamos a ter um mesmo pensamento e um mesmo sentimento. Aquele conflito que estava efervescendo, a temperatura ali de mente e coração que estava super alta, ela parece ser amenizada e a gente passa a ficar mais tranquila. A gente olha para um outro e fala, para você está bem assim? Para você está jóia?
faz sentido para você, acalma o coração? Sim, parece bem para mim. Pareceu bem para eles ir ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem promove isso em nosso meio. Pessoas que não são crentes também podem ter os seus conflitos resolvidos, mas aos crentes é dado o privilégio de saber que nós não estamos sozinhos e não precisamos depender apenas dos nossos esforços, mas o Espírito Santo, ele traz pacificação para a igreja. E nós podemos ter esperança disso. A palavra de Deus, ela fala, desde o começo ali do livro de Atos, no capítulo 4, que eles tinham, no versículo 32, da multidão dos que creram, era o coração e uma alma, eles tinham o mesmo modo de pensar. Isso não significa dizer que eles concordavam exatamente em todas as coisas e que eles eram uma igreja homogênea, que tinham a mesma opinião para todos os assuntos. Mas sendo uma igreja heterogênea, com coisas diferentes, eles eram pacificados. E essa é a beleza da igreja. Gente diferente, de idade diferente, de origem diferente, de nível cultural, econômico, acadêmico diferente, mas sendo nessa maravilha do milagre do Espírito Santo apaziguada. Um só corpo, uma só mente, um só coração, uma só vontade, não a sua vontade, mas a vontade de Cristo na igreja, que traz paz para os nossos relacionamentos. É possível ter isso. É possível experimentar dessa paz. E essa paz é experimentada quando Cristo promove em nossas vidas o que Deus já promoveu através de Cristo. Quando nós abrimos mão muitas vezes das coisas que são periféricas. Abrimos mão daquilo que é talvez a minha prioridade, o meu direito. Aquilo que eu falo, não, eu cheguei primeiro, eu tenho direito. E você dá a sua vez com o coração apaziguado. Quando você é criança e você quer sentar num lugar específico no banco de trás do carro dos seus pais, e você fica naquela luta, mas você é criança, ou adolescente, é crente, fala, não, meu irmão, pode sentar, fica à vontade, parece bem para mim, tanto faz, porque eu estou contente com o Senhor, seja no meio, seja no lado, seja atrás do motorista, seja atrás do carona, parece bem. Deus promove isso na igreja, e é possível experimentar isso, quando nós somos alcançados por essa graça. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, que pareça bem para todos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. O que acontece na vida do crente para que as coisas possam se assentar, serem pacificadas? Deus ministra humildade em nossas vidas. Assim como Cristo deixou o seu lugar de glória e se humilhou, Ele também nos convida a viver assim. As ocasiões em que nós lemos na palavra de Deus sobre o mesmo modo de pensar, apontam também para a gente sobre ter humildade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, finalmente tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. O que a palavra de Deus está dizendo é, se a gente não tiver humildade, continuar sendo soberbo, orgulhoso, querendo fazer questão de todas as coisas, jamais nos parecerá bem alguma coisa e jamais conseguiremos resolver os conflitos que nós vivemos entre a gente. Mas isso acontece quando o Espírito Santo de Deus a Ele também parece bem. E assim nós experimentamos dessa pacificação no relacionamento. É verdade que tem situações que a gente não consegue chegar a uma pacificação. E sobre isso a Bíblia diz em Romanos 12, 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Tenha consciência clara, tranquila e leve diante de Deus, que no que dependeu de você, você fez a sua parte. Você procurou, você demonstrou-se humilde, você abriu mão de alguma coisa que talvez você tinha direito, mas no que depender de você, tenha paz com todos. Assim a igreja pode experimentar essa pacificação. E essa expressão que se repete, pareceu bem, é experimentada de forma tão graciosa no nosso meio. Nem sempre no conselho da nossa igreja a gente consegue chegar a decisões de forma rápida.
Mas todas as vezes que Deus nos dá a graça de tomar decisões, nós olhamos um para o outro e a expressão que a gente pode, pela graça e grande misericórdia de Deus, é: pareceu-nos bem. Faz sentido. Realmente eu pensava dessa maneira, mas você tem razão, meu irmão. Eu não tinha pensado dessa outra forma, e o Espírito Santo vai ministrando isso em nosso meio. Quando os conflitos são resolvidos, a igreja fica pacificada, porque Deus promove isso em nossas vidas, já que Ele já promoveu a pacificação dele com a gente na cruz de Cristo. Segue a palavra de Deus dizendo, ainda no versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. O segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que quando os conflitos eles são resolvidos, novas propostas são produzidas, novas resoluções são tomadas. O que a palavra de Deus está dizendo é: um conflito nunca é resolvido e a gente continua do mesmo jeito que a gente estava, dizendo: não, tudo bem, está tudo bem para mim, você no seu jeito e eu no meu, e cada um vai na sua, e problema é a gente dar de ombros um para o outro. Não. Quando a gente tem um conflito resolvido por Deus, o Espírito Santo de Deus ministra, a pacificação do nosso meio, ela produz novas resoluções. E a resolução aqui foi eleger alguns homens, enviá-los a Antioquia e mandar por eles uma carta. Registrar aquilo que tinha sido o parecer da liderança da igreja, apóstolos e presbíteros. Ao Senhor, nós também devemos, diante de Deus também nós devemos ter essa expectativa. Quando as coisas são pacificadas, os conflitos resolvidos, uma nova resolução é produzida. Alguma coisa diferente. Daqui para frente, então, eu vou ceder nesse lado, e eu entendo que você vai procurar caminhar dessa forma, e a gente vai caminhar diferente. Porque foi isso que Cristo fez com a gente, tendo nos pacificado no nosso relacionamento com Deus. Ele nos deu uma nova resolução, o que nós chamamos, o que a palavra de Deus nos chama de uma nova vida, e passamos a ser novas criaturas que, ao longo da sua caminhada, conforme têm os seus conflitos resolvidos, vão tomando novas resoluções. Diz a palavra de Deus que a vereda do justo é como a aurora do dia, ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, nessas novas resoluções que Deus vai ministrando em nossa vida. E que a gente mesmo não dá conta, por nós mesmos, na nossa força, de dar conta de cumprir. Mas quando Deus promove essas novas resoluções, a gente experimenta esse caminhar e essa progressão da nossa santificação. E nesse caminho, alguns detalhes são importantes. Primeiro, o que diz o conteúdo da carta. Eles dizem ali depois da palavra saudações no versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Primeiro ponto aqui dessa resolução do conflito registrado é: há uma mediação, e nessa mediação há um relato acertado dos fatos. Eles não escondem que havia acontecido um problema. Olha, saiu gente daqui que a gente não tinha autorizado. O problema foi esse. Ninguém falou: vão lá e digam isso. Alguém, à revelia, decidiu ir lá na Antioquia e dizer: olha, precisam ser circuncidados. Não era uma orientação da liderança da igreja. Nós sabemos disso. A resolução do conflito passa por isso. A gente reconhecer o nosso erro, a nossa falha, a nossa forma errada de abordar uma determinada circunstância e assumir, não dar desculpa. E muitas vezes chamar o pecado de pecado. Eu fui orgulhoso, eu fui ansioso, eu fui duro, eu perdi a paciência, eu fui mentiroso, e qualquer que seja o pecado, é necessário ser abordado e confessado. Segue dizendo aqui que
no versículo 25, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, então eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo. Meus irmãos, o segundo passo dessa resolução de conflitos aqui registrado é, e já falamos sobre isso anteriormente, se você não consegue resolver um conflito com seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, você faz parte de um corpo. Procure autoridade, gente que está acima de você, que Deus colocou como autoridade na sua vida, não como mais importante, mas que tem uma responsabilidade de pastorear e liderar a sua vida. Ele não é o seu dono, ele não é o seu chefe, mas é alguém que tem a responsabilidade de ajudá-lo nessa resolução de conflitos. Aqui eles elegeram, para ir junto com Paulo e Barnabé, 2 homens. O nome deles está aqui no versículo 27. Enviamos Judas e Silas. Esse Judas, naturalmente, não é o Iscariotes, e Silas. E nós vamos ver que esses 2 homens, eles eram profetas, homens que tinham autoridade para falar sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que eles eram videntes, que eles previam o futuro, não se trata disso, mas homens com autoridade para aplicar, ministrar, ensinar a palavra de Deus. Por que eles eram importantes ali? Porque Paulo e Barnabé, enquanto envolvidos naquele conflito, eles poderiam levar a carta, mas falar, mas vocês estão levando porque vocês puxaram a brasa para a sardinha de vocês. Não, tem aqui autoridade. Judas e Silas estão com a gente aqui, e eles pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Então, se você tem dificuldade de resolver algum conflito, você tem gente colocada por Deus para te ajudar. Versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, já falamos sobre isso, a resolução de conflitos é feita com discernimento do Espírito Santo. Não se trata da minha ou da sua opinião, não se trata de uma queda de braço, mas se trata daquilo que o Espírito Santo vai conduzir na vida dos crentes. Aliás, hoje, bem no comecinho do culto, estava ali em oração, o Senhor, creio, falou ao meu coração, para que eu continue orando, para que a nossa igreja seja cada vez mais unida, consiga ter os seus relacionamentos resolvidos. Porque um corpo, uma comunidade que consegue ser de fato acolhedora, que resolve seus problemas, as suas dificuldades, que é profunda nos seus relacionamentos, ela é imparável. Ela avança. Os maiores problemas, as coisas mais difíceis para serem resolvidas, não estão do lado de fora. Não estão nas questões financeiras, não está na violência da cidade, não está nas tentações, mas está dentro do nosso próprio coração e nos nossos relacionamentos. E se tivermos o Espírito Santo ministrando com poder em nossas vidas, e os nossos relacionamentos serem relacionamentos profundos, se a gente não desistir de investir na vida um do outro, nossa comunidade será cada vez mais forte. E nós proclamaremos a palavra com a proclamação da pregação, mas também com as nossas vidas, porque as pessoas vão entrar e falar, eu não sei explicar exatamente como, mas esse pessoal, ele vive aquilo que ele prega. Por outro lado, se alguém entra aqui e vê a pregação, a explicação da palavra de Deus, e vê outra coisa nas nossas vidas, talvez ela nem consiga fazer a coordenação das ideias ali de uma forma mais organizada, mas ela falou alguma coisa e não está batendo. Eles falam uma coisa e vivem outra. Mas quando o Espírito Santo de Deus age, ele dá essa perfeita harmonia, e a gente pode viver aquilo que a gente prega, e ter os nossos relacionamentos sarados, restaurados e aprofundados para a glória de Deus. E por último, o que eles fizeram aqui é registrar por escrito aquilo que foi definido e o parecer deles. E talvez aqui nós vemos o que a gente talvez possa chamar de uma primeira linha de uma embrionária teologia sistemática, dizendo, olha, aqui está registrado o primeiro parecer de um concílio. Eles falam, olha, a gente quer apontar para vocês aquilo que é essencial. E está aqui por escrito. Mas olha o que ele fala no final ali, no versículo 29. Se evitarem essas coisas, farão bem. Ele está dizendo, olha, se vocês não evitarem, vocês continuam sendo salvos. Se vocês continuarem comendo comidas sacrificadas a ídolos, carne com sangue, imoralidade sexual, se Deus os elegeu, se vocês são escolhidos, vocês são salvos. Não vão perder a salvação por causa disso. Mas,
Se vocês fizerem essas coisas, se evitarem essas coisas, vocês farão bem, parecerá bem, passem bem, é a palavra final dele. A orientação da palavra de Deus é: vivam conforme a lei, obedeçam a lei do Senhor, e especialmente no que diz respeito à imoralidade sexual, é repetida em várias outras cartas de Paulo. Aos Coríntios ele fala e dá ênfase sobre as comidas sacrificadas a ídolos, e ele fala: olha, se essas comidas sacrificadas aí, se você não perguntar nada, você come e nem pergunta. Mas se você souber que é sacrificado, aí você não come. Agora, com relação à imoralidade sexual, ele fala: abstenha-se. Efésios, a mesma coisa. E em cada carta isso é muito importante para as nossas vidas. Indo para o final da nossa mensagem, nós vamos ver mais resultados da resolução de conflitos. Versículo 30, nós vamos ler: quando a carta chega finalmente ali a Antioquia, eles entregam a carta para a comunidade. Versículo 31, nós lemos: quando a leram a carta, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. O que nós lemos aqui é que quando há uma pacificação, o povo de Deus se alegra. O povo mais feliz da terra se alegra e é consolado, é fortalecido. As tristezas são consoladas. E essa é uma expectativa que nós devemos ter nessa pacificação da resolução de conflitos produzida pelo Espírito Santo. Eles leram a carta e eles que estavam afogueados, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, para onde é que a gente vai, como é que a gente resolve isso? Acalmou, consolados, alegrados ali. E então, o povo experimenta dessa consolação de Deus. É interessante essas expressões escolhidas por Deus. O Consolador, o Espírito Santo de Deus, ao resolver o conflito, traz consolação para aqueles que estavam vivendo aqueles conflitos. É isso que nós podemos e devemos experimentar. Assim foi com o nosso Deus, o nosso coração plenamente pacificado com Ele, e assim também Deus quer promover em nosso meio alegria e consolação com essa promoção da resolução de conflitos. E o último ponto, meus irmãos, é um ponto que eu queria pular direto. Eu não queria falar sobre ele. A história está tão bonita até aqui, a igreja consolada, o conflito resolvido, e é isso, uma igreja perfeita. Confere? Não é uma igreja perfeita. Precisamos ler o versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Que maravilha, a igreja consolada, a igreja que avança na obra missionária, uma igreja que tem os seus conflitos resolvidos, ela não fica parada, mas ela avança. Louvado seja o nome do Senhor. E está bom até aí. Não, a palavra de Deus segue dizendo: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas, lembrem, toda vez que aparecer um mais, essa conjunção coordenada adversativa, fiquem muito atentos ao que vem depois. Por outro lado, Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Até aí, mais ou menos tudo bem. Barnabé ouviu de Paulo: bem, vamos voltar pelas mesmas cidades e encorajar a igreja. Bênção demais. E aí Barnabé: joia, vamos formar a equipe? Vamos. Mas João Marcos agora vai com a gente. Ele desistiu da outra vez, foi a versão de Barnabé, mas dessa vez ele vai em frente com a gente. E Barnabé é animado, aquele coração pastoral que não desiste daquela ovelha que havia se desgarrado da equipe missionária, e vamos em frente. Mas Paulo, ele não achava justo. Não. Essa viagem ela é muito perigosa.
tem perseguição, a gente pode morrer. Como é que a gente vai botar alguém na nossa equipe que foi fraco? Alguém que desistiu no meio do caminho? Eu não acho justo. Por mim, ele não vai. Negativo. João Marcos está fora. E diz a palavra de Deus, versículo 39. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. O último ponto da nossa mensagem, meus irmãos, é que nós sempre vamos ter que lidar com conflitos dentro da igreja. O fato de a gente ter conseguido resolver um conflito não significa que outros não virão. A gente está falando daqueles líderes que evangelizaram, que foram perseguidos, mas que não conseguiram resolver o conflito deles. Um grande conflito havia sido resolvido na igreja, mas entre eles tinha uma opinião diferente, e diz a palavra de Deus, houve tal desavença entre eles, que eles vieram a separar. Que tristeza, gente. Será que eles não aprenderam a resolver os conflitos deles? 2 sermões já foram pregados sobre resolução de conflitos, Paulo e Barnabé, e vocês não aprenderam nada. Mas ali aquela queda de braço não foi resolvida. Aquele conflito não foi apaziguado. Talvez corações duros. Barnabé priorizava o João Marcos. Ele é importante para a gente. E Paulo, ele priorizava o projeto. Não, ele vai atrapalhar a gente. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos conhecer o final dessa história. A segunda carta de Paulo a Timóteo, lá nos últimos versículos, nós podemos saber que essa desavença e essa desconfiança de Paulo com relação a João Marcos, ela foi resolvida. Porque Paulo escreve, olha, traga-me João Marcos, ele é útil para o meu ministério. A gente sabe que depois de algum tempo, não sabemos depois de quanto tempo, mas esse conflito também foi resolvido. Então a gente tem esperança de que o Senhor resolva esses conflitos. A gente gostaria que aqui nesse mundo todos os conflitos fossem resolvidos. Mas talvez nem todos vão ser e nós vamos continuar precisando lidar com situações difíceis e desafiadoras. Paulo e Barnabé aqui não são um exemplo inspirador para a gente. É triste. Mas enquanto nós caminharmos nesse mundo imperfeitos, nesse caminho da santificação, nós ainda vamos ter que lutar com o velho homem que não consegue resolver todas as coisas. A providência os visitou de forma maravilhosa. O plano e a intenção, o propósito de Deus, que transforma o mal em bem, os visita. E nós lemos aqui algumas coisas. Eles se separaram, isso é triste. Mas ali 2 e não mais uma equipe missionária foram formadas. Uma formada por uma equipe que tinha como nomes ali Barnabé e Marcos, que navegaram para Chipre, e outra Paulo e Silas, que foram para a região da Síria e da Cilícia, fortalecendo a igreja. Deus usa até as nossas coisas ruins, aquilo que a gente tem o coração duro, para a glória dele. Transforma o mal em bem. Sabemos que depois eles fizeram as pazes. Sabemos também que talvez essa porta fechada na equipe missionária de Paulo não ter permitido que Marcos fizesse parte da equipe dele, pode ser o que tenha dado a ele, a Marcos, o encaminhamento de Deus para registrar o evangelho de Marcos. É o mesmo Marcos. Deus, quem sabe, não permitiu que ele seguisse naquela equipe missionária para que ele se tornasse aquele que ia registrar um evangelho que fala do Jesus em ação, objetivo. E Deus, ele está dizendo para mim e para você, se de alguma maneira, alguma porta foi fechada para você, descansa. Talvez precisava ser fechada mesmo. Talvez tinha que sair de uma forma diferente do plano que você traçou originalmente. Descansa. O Senhor tem propósito nessas coisas. No que depender de você, no que tiver dentro das suas forças, que você tenha paz e resolva conflitos com todos. Mas no que não depender, descansa na soberania e no amor de Deus. E ali as igrejas continuaram a se fortalecer.
Que Deus nos ajude a experimentarmos da resolução de conflitos em nosso meio. No que depender da gente, a gente faça a nossa parte. Mas naquilo que a gente não der conta, a gente descanse, que o Senhor tem cuidado da gente. Em nome de Jesus.